Quando nós falamos, nós deveríamos seguir as mesmas regras da pontuação escrita na nossa fala. Quando a gente escreve, a gente não tem vírgula, ponto, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Essa pontuação ela vale tanto para quando a gente está escrevendo e ela vale também e muito importante para quando nós estamos falando. Viram que eu dei uma vírgula na fala? É muito importante que a gente entenda que a pontuação existe para que a gente consiga organizar o nosso pensamento e passar a mensagem da melhor maneira possível. Então, se você não faz pausas, se você não faz pontuações faladas, você provavelmente está emendando uma ideia na outra. É muito bacana que a pontuação ela é um guia para nós. Por quê? Lembra que eu disse sobre respirar? Qual que é a hora que eu respiro? Geralmente entre o fim de uma frase e o começo de outra. Ou seja, quando eu tenho um ponto final na minha fala. Ou se eu tiver um ponto e vírgula, eu também posso usar este momento para respirar. A respiração, então, tem dois fatores importantíssimos. Ela tem a intenção de te manter vivo respirando e ela faz com que as outras pessoas consigam entender melhor a sua ideia. Pontuar as palavras, pontuar o ritmo que a gente fala é muito importante. Se eu estou falando de uma ideia única, ela fica sempre na mesma frase. Se eu estou terminando uma ideia e começando outra, ela vai para a próxima frase. Com isso, eu consigo organizar a minha cabeça para saber quando que eu preciso encerrar um tema e começar o outro. Ou quando eu estou falando dos mesmos assuntos, tudo vai ficar na mesma frase, eu não vou dar este ponto final. Pontuar é importante porque se você hoje for apresentar o seu trabalho de conclusão de curso lá na faculdade, sei que tem gente aí que já deve estar pensando e já preparando para essa apresentação. O que é uma coisa boa para você conseguir treinar? Escreva antes de falar o que você pretende falar. Cada slide, cada ideia, pontue isso de forma escrita. Porque quando você escrever, logicamente você vai colocar as pontuações. Então você já vai saber qual ideia tem que ficar junto de qual e qual ideia não pode ser emendada. Se eu estiver falando sobre o clima, eu não posso na mesma frase emendar falando sobre a qualidade das estradas no Brasil. São duas ideias diferentes. E aí na fala a gente consegue colocar uma para depois falar a outra. Outra coisa importante da gente conseguir ter na nossa fala é a marcação das palavras. Por exemplo, palavras que eu quero dar mais ênfase, eu falo elas com mais força, porque eu quero que você preste mais atenção nessa palavra do que em outras. Se eu faço isso, eu estou chamando a atenção do meu público para determinadas palavras e aí ele vai ficar com aquela mensagem gravada. Vamos lá. Se a gente está falando sobre transporte, se a gente está falando sobre CTE, se a gente está falando sobre documentação envolvida no processo de frete, não tem algumas palavras que às vezes são mais importantes? O que todo mundo que trabalha na SE fala o dia inteiro? Pelo menos que eu já vi. CTE. CTE é uma palavra importante que eu preciso dar voz para ela porque ela é de relevância. É uma mensagem que eu estou passando e que eu não quero que ninguém esqueça. E isso a gente começa a saber quais são as palavras-chave que quando eu for falar, eu preciso reafirmá-las. Isso vale para o TCC de vocês, isso vale para reuniões. Então, se eu tenho coisas importantes para dizer na reunião, eu preciso que essas palavras fiquem bem marcadas, que quem vai ouvi-las vai ter certeza que ele ouviu aquela palavra ali e não vai perder o raciocínio. Eu tô brincando com CTEs, mas vocês têm um monte de palavras que são importantes, né? Um monte de coisa que vocês falam e conversam. Então, se você vai levar dados para uma reunião,
Tem algumas palavras que eu não posso falar ela correndo, eu não posso comê-la, porque eu preciso que as pessoas ouçam ela com muita atenção, porque ela é muito importante. Então eu vou falar essa palavra com todas as sílabas que ela tem direito. Eu vou falar ela e vou mostrar com a minha mão que ela é importante. Então a gente usa a técnica de palavras importantes, eu faço marcação também com a mão. O meu corpo reafirma que aquelas palavras são importantes. Se eu estou falando, por exemplo, de pontuação, marcação de palavras, o meu corpo tem que acompanhar isso para que vocês entendam que de fato é muito importante eu colocar pontuação nas frases, que de fato marcar as palavras é algo importante. Quando eu faço isso, eu estou usando uma técnica de expressão não verbal junto com a minha expressão verbal, com a minha fala, para que você preste mais atenção. Então, por que geralmente eu falo e as minhas mãozinhas acompanham o que eu falo? Porque eu preciso que em algumas situações vocês prestem atenção na palavra que eu estou falando. Se eu somente falar, talvez vocês não vão dar tanta importância. Mas se eu usar a mão, se eu usar contagem, se eu fizer marcações, vocês vão dar mais importância, porque vocês vão entender que o meu corpo está passando mais palavras. Então, qual que é o exercício de hoje? Vocês têm que montar uma história de até 2 ou 3 minutos e eu quero que vocês treinem a marcação de palavras e o uso da pontuação quando você for contar a história. Por favor, lembre-se que pontuação escrita a gente vai repeti-la na fala e que as palavras importantes da minha mensagem também vão ser repetidas. Aline, sobre o que eu vou falar? Você que escolhe. Aí vai ficar da sua escolha para a gente tentar entender se você entendeu o conceito de pontuar e de marcar. Aqui você vai estar exercendo velocidade de voz, você vai estar exercendo entonação, pontuação. Então a gente já começou a colocar um monte de coisa juntos. Então capriche na sua história, treine mentalmente e, de preferência, escreva ela antes de falar pra gente, tá bom?